Nós vamos agora chamar a sua atenção para um assunto muito sério. Chuva já está quase caminhando para os finalmente, né? Esperamos que ela se estenda ainda um tempo, mas se adiantando a uma pauta extremamente importante, o Comitê de Prevenção às Queimadas já iniciou o trabalho em Sorriso, já fez primeiras reuniões e hoje estamos recebendo aqui dois integrantes, representantes de entidades que têm cadeira neste comitê, né? O NIF, que é o Núcleo Integrado de Fiscalização. Reinaldo Nunes, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa. Bom dia a todos os ouvintes dessa emissora da Rádio Sorriso, e sempre é uma satisfação estar aqui para esclarecimentos e para fornecer informações à população sobre assuntos importantes. Vamos lá. E outra entidade também que integra este comitê é a Defesa Civil. O Sargento Alberto também gentilmente tirou um tempinho na agenda para vir para cá falar um pouco sobre isso hoje. Seja bem-vindo, Sargento, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas e passar algumas informações para a população. Muito bem, primeira reunião então foi realizada já e dentro disso a gente gostaria de saber, eu vou começar com o Sargento Alberto mesmo, que estrutura tem Sorriso aí para pensar essa contenção, principalmente a prevenção das queimadas, que é o mais importante, né, Sargento? Isso, nós estamos aí, né, com nossa estrutura da Secretaria Municipal de Transportes e de Obras, né, que são os caminhões-pipas, né, nossos tratores também, quando tem necessidade, a gente aciona eles. E toda a nossa equipe, né, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a gente auxilia, a gente coordena, o Corpo de Bombeiros juntamente com os brigadistas, né, fazem o combate aos incêndios maiores. Nós fazemos a cobrança, a prevenção, a fiscalização dos incêndios pequenos, até os incêndios que a gente chama de incêndios domésticos, fogo doméstico. Que o fogo é quando tem controle, e quando se torna incêndio já foge do controle e já demanda outro tipo de combate, que é o Corpo de Bombeiros, caminhões-pipas. E aí o risco também já é maior, né, Sargento? Isso, o risco é maior, né? Então, por isso que a gente tem que ter todo cuidado quando se fala de incêndio, porque o fogo é pequeno ainda. Consegue se controlar, apagar com balde d'água. O incêndio já necessita até de aviões, às vezes. Uma estrutura maior de combate, isso. né? Ano passado, como é que foi numa avaliação geral aqui? Teve bastante casos, diminuiu, aumentou? Vocês conseguem olhar isso ou não? Isso, os casos diminuíram bastante. Como eu falei, incêndios, tá? Os incêndios foram poucos, foram em torno de 40. Quando nós... Todo o período de seca ano passado. Isso, nós utilizamos caminhões-pipas, caminhões do bombeiro, aviões, foram 40 incêndios só. O ano de 2022 foram 95, então diminuiu bastante, mais de 50%. E os fogos domésticos foram 60, tá? Foram mais, porque a gente chega no local, a pessoa está botando fogo, a gente pede para apagar, elas apagam na hora. Chega juntamente com o NIF e fala, se não apagar, vai ser, né? Vai ser multado. E isso a gente quer evitar, porém, se a pessoa apagar, né, a gente evita. Mas a gente conseguiu, 60 casos, a gente conseguiu acabar ali no início e não teve mais problemas. Extinguir o fogo, no caso. Antes isso, a própria pessoa consegue. Então, a gente não usa outros artifícios, outros meios. Sempre vale lembrar que não é permitido em nenhuma instância o fogo. Dentro do perímetro urbano é estritamente proibido qualquer tipo de fogo. Visto que aqui em Sorriso nós temos a coleta seletiva de lixo, nós temos a coleta do lixo seco, não justifica a pessoa colocar fogo em folhas na frente da casa, no quintal, em qualquer outra situação. Ainda é isso que o povo queima, a folha? Isso, a maior parte dos casos, sim. Aí a gente verifica, documenta isso e aciona o NIF. O NIF, se a pessoa persistir, vai multar. E a multa não é pequena e não tem como recorrer nessa multa, tá? Então as pessoas têm que ter ciência disso. Está aqui o Reinaldo para falar a respeito. Pois é. Sem choro, então, a multa. Além das folhas secas, é muito comum também as pessoas queimarem os resíduos, restos de material de construção, aquela madeira da caixaria. Também tem as pessoas que fazem a poda de árvores e querem queimar esses resíduos, né? E nada disso é permitido. Lembrando que a legislação ambiental ela estabelece uma multa um pouquinho salgada. A multa menor para uma queimada independente da extensão, aqui no perímetro urbano é de R$5.000. Então, se a pessoa estiver queimando as folhas da árvore, R$5.000. Resto de material de construção, R$5.000. Terrenos baldios, Marlene. Esses dias atrás nós estivemos conversando a respeito.
Tem muitas pessoas que passam, ao invés de fazer a roçada, de manter o capim baixinho no terreno, eles deixam crescer e passam um dessecante. Nós não consideramos terreno dessecado como um terreno limpo. Nós sempre pedimos que faça a roçada, porque se um terreno dessecado ele pegar fogo, o proprietário do terreno vai ser autuado em R$ 5.000 pela queimada. E conforme a extensão do fogo, conforme a altura da vegetação que existe ali e o tamanho do terreno, pode ser valores até maiores. Para esse período que vem agora pela frente, é isso que está valendo, então. A multa mínima R$ 5.000. Exatamente. Essa multa está estabelecida no Decreto Federal 6.514, o artigo 61. Né? E é nesse decreto que nós embasamos o valor das multas. E a preocupação com a queimada, principalmente em época de seca, é que os danos à saúde humana eles são bastante expressivos, né? Os danos respiratórios. Em período seco, a fumaça pode causar problemas respiratórios e levar a pessoa até a complicações mais severas, principalmente em pessoas que tenham doenças aí pré-existentes, por exemplo, bronquite ou asma. Bom, dá para ter uma ideia de quando a chuva vai cessar? A gente consegue analisar isso? O Sargento Alberto precisa ainda esperar mais um pouco? Como é que é isso? Não, nós não temos... Não dá para prever Não dá para prever, mas a gente sente que já está pouca diminuindo, chuva, está chovendo né? em áreas específicas agora. Né? Então, a partir de agora vai ser assim, não vai ter mais aquela chuva torrencial. Então já entramos no período de atenção Isso, agora. e segundo eu vi uma matéria hoje, o El Ninho está saindo e está vindo a Laninha, então é mais chuvas. Mais chuvas? Isso, mas... Ah, tá. Pode ser que alongue um pouquinho, então. Pode ser que alongue, mas não vai ser tão torrencial quanto estava sendo agora, em virtude do ar seco com ar úmido, o ar quente com ar úmido, que estava causando esses ventos, esses temporais aí. Então, a partir de agora, isso aí vai acabar. O que é importante, então, a gente passar? Eu não sei se vocês vão programar ou estão fazendo campanhas já para alertar as pessoas sobre os cuidados em prevenção de queimadas. Para quem está no campo nos ouvindo, para quem está na cidade, qual que é a orientação da equipe de vocês? Isso, para quem está no campo, agora o pessoal já terminou a colheita da soja, né? E o milho já está crescendo. Na colheita do milho, sempre que houver começar a colheita, sempre um caminhão próximo, um caminhão-pipa próximo. Que é o risco que corre aí, já vai estar quente, seco, né? Isso, avisar os vizinhos. A fazenda vizinha, vou avisar que nós vamos colher, porque caso aconteça alguma coisa... Vem um socorro. E eles sempre se programam em grupos de WhatsApp, que bom, e né? se colocam, estou colhendo hoje, está muito quente, está perigoso. Então, o pessoal, todo mundo fica atento, nós também ficamos atentos, caso precise, a gente encaminha, solicita apoio para essas pessoas. Já consegue chamar. E o pessoal da cidade? Não queimar, Não ordem. queimar, aquela folhinha lá do dia a dia que a pessoa varre, não jogar dentro dos bueiros, por isso que acontece essas águas aí que ao invés de entrar para o bueiro, volta para a rua. Não jogar para dentro do bueiro, juntar no saco, que todo mês está sendo recolhido pela Prefeitura Municipal. E não colocar fogo, porque o vizinho pode ter um idoso doente, uma criança recém-nascida. Então, os que são mais atingidos são os idosos e as crianças, os bebês. População frágil, que todos nós temos obrigação de cuidar, né, Reinaldo? Eu ia até colocar uma pergunta, aproveitando aqui, ó. Cheiro invade a minha casa, impregna toda a minha roupa, passo mal com o cheiro da fumaça quando o vizinho queima folhas de árvore na churrasqueira. Exatamente. Vamos esclarecer alguns pontos aqui. O uso da churrasqueira não é proibido, porém, a churrasqueira não é para se queimar qualquer espécie de resíduos, né? Então, você queimar um resíduo inadequado na churrasqueira, que não seja com fugindo da função que a churrasqueira é utilizada mesmo, que também é madeira para fazer a brasa ou o carvão para fazer a brasa. Exatamente. Você usa a churrasqueira como churrasco, não como uma forma de queimar resíduos. Pessoas queimando plástico, queimando madeira, queimando na churrasqueira, não pode, tá? Folhas também não é adequado, a churrasqueira não é para essa finalidade. E Marlene, voltando um pouquinho na questão da legislação ambiental, a legislação ambiental ela estabelece a responsabilização administrativa por dois motivos, pela ação ou pela omissão.
A ação é quando a pessoa dá causa a um incêndio e a omissão é quando ela permite que terceiros deem causa a um incêndio numa área de responsabilidade dela. Digamos assim, muitos proprietários de terreno após autuado, eles vêm com uma defesa dizendo não foi eu que toquei fogo, alguém passou lá, terceiros desconhecidos passaram lá e tocaram fogo no meu terreno. E o meu terreno queimou, achando que dessa forma ela está se isentando. Alguns chegam ao ponto de fazer um boletim de ocorrência e anexar no recurso achando que vai isentar da responsabilidade. De pagar a multa. Mas não, esclarecendo que não isenta da responsabilidade. Porque se é o terreno meu, eu tenho que cuidar. Exatamente. Se você deixar o seu terreno, Marlene, numa condição propícia para que ele queime, com um mato seco, com vegetação alta, sujo, e alguém passa lá ou o fogo passar de um terreno, segundo terreno, e passar pelo seu, você vai ser responsabilizado. Você responde a essa infração pela omissão, por ter deixado em condições de queimar esse terreno. Para fazer denúncia, no caso dessa pessoa aqui que tem se incomodado com o cheiro da fumaça que vem da churrasqueira do vizinho porque está queimando folha. Ela pode ligar mandar pelo WhatsApp no 66, né? 99927-2611, que é o telefone funcional do NIF. Ou pode ligar no 3545-4769. 4769. Para todos os casos, no caso de denúncias? Todas as denúncias elas podem ser encaminhadas por esses canais. Também tem por e-mail, caso queira mandar fotos, é o nif@sorriso.mt.gov.br. Que aí já manda todo o processinho para vocês poderem autuar. Isso. Lembrando que as denúncias elas têm que vir com o máximo de informações possíveis. Tem que ter endereço, se tiver fotos assim dos fatos, melhor ainda, né? Mas pelo menos um endereço, uma descrição do que está sendo denunciado e fotos, isso é fundamental em cada denúncia. Chegam coisas que eu acho que até para a autoridade fica mais complicado ainda. Eu vou colocar isso aqui só para a gente ter a ideia do que deve receber lá. Avenida Oregon tem um senhor que defuma salame, fica insuportável o cheiro da fumaça. E a pessoa está perguntando, pode isso, defumar na cidade? Assim, qualquer fabricação de alimentos, por exemplo, fabricação de salame, ela depende de licenças. Tanto a questão sanitária quanto a questão do serviço de inspeção municipal. Mas se for para ele consumo pessoal... Para consumo pessoal não é necessário. Uma outra situação que a gente tem que se atentar é do uso de fogão a lenha. Uhum. O uso de fogão a lenha também ele é permitido. Mas né? Precisa levar a fumaça para o alto, não? Exatamente. Precisa instalar alguns mecanismos, assim, um chaminé mais alto. Ele vai ter um impacto, porém, são questões de subsistência, questões pessoais, assim. Então, esse salame a gente tem que ver. Se ele tem a finalidade de comercialização, aí está errado. Precisa do SIM e da vigilância sanitária. Se é para consumo particular, o que a gente faz nesses casos normalmente é conversar com a pessoa e sugerir que ele implante alguns mecanismos de controle um pouco mais eficientes e normalmente dá resultado. O ideal é que a pessoa faça a denúncia, nós vamos até o local, vamos avaliar para saber o que está acontecendo e como a gente pode mitigar esse impacto. Se estiver incomodando, aqui chegou justamente a pergunta sobre o fogão a lenha, se pode fazer fogo normal. Fogo normal, né? Tem o seu uso próprio, não é? Não é um equipamento proibido, né? Fogão a lenha. Fogão a lenha é permitido em todas as situações de fogão a lenha que a gente recebe denúncia, a gente chega lá, chaminé baixo e... Então o que a gente faz? A gente conversa com as pessoas, sugere aumentar a altura do chaminé e normalmente a denúncia ela cessa por ali, a pessoa atende e resolve o problema. Gente, eu preciso ir para o intervalo, nós podemos ir encerrando. Os senhores têm algo mais extenso para colocar ainda sobre esse tema? Não, Passamos o principal? Pela Defesa Civil está tranquilo. As pessoas têm que se conscientizar que é proibido, né, colocar fogo dentro do perímetro urbano. E na época das queimadas, o decreto estadual vai proibir no campo, o pessoal do campo mas dentro daquele período. Aí quem tem autorização fora daquele período, sem problemas. Perfeito. Reinaldo, obrigada também pela sua vinda. Algo mais? Nós agradecemos o
o espaço, tá, Marlene? E nos colocamos à disposição da Rádio Sorriso e da população para qualquer esclarecimento que seja necessário. E reiteramos mais uma vez que todas as situações que envolverem queimadas, elas serão analisadas e serão autuadas conforme a lei prevê. Então, solicitamos encarecidamente à população que reveja essas práticas, tá? Eu acho que a gente não precisa queimar. Nós conseguimos reduzir significativamente nos últimos anos as queimadas, as ocorrências aqui dos incêndios, das queimadas, e vamos conviver numa sociedade assim com um pouco mais de respeito ao próximo, né? Importante. Isso seria importante para a gente ter mais qualidade de vida e transformar a nossa cidade de Sorriso num lugar cada vez melhor de se viver, porque aqui nós não somos obrigados a morar aqui. Só que essa cidade nos acolheu de uma forma que a gente gosta daqui, se sente bem. Então vamos contribuir cada um com a nossa parte para que essa cidade seja o melhor lugar do mundo. Perfeito. Obrigado à Defesa Civil, o Sargento Alberto e o Reinaldo do NIF por aqui hoje.